bem? Eu sou a Cassiana Baceto, da Colo de Mãe, e hoje a gente está recebendo aqui na Colo de Mãe a Rúbia, que é nutricionista. Ela é pós-graduanda em nutrição materna e infantil, certo? E já trabalha com nutrição escolar já há mais de 6 anos, né? E aí a gente reuniu uma série de dúvidas que as mamães Colo de Mãe têm e outras mamães também têm. E vamos conversar com a Rúbia sobre esse assunto assim, que é tão polêmico, cheio de mitos, lendas, crendices, opinião de mãe, de sogra, né? Exatamente. E de profissionais também. Então, hoje, o tema do nosso assunto é a alimentação na gravidez. Mas a gente vai começar pensando nas pessoas que ainda não engravidaram e querem engravidar. Então, você está em casa, você é uma tentante, né? Que é a mulher que está tentando engravidar e pode estar já um período tentando e não consegue, ou simplesmente, não, agora eu quero engravidar. Eu preciso mudar alguma coisa na minha alimentação ou focar em algo? Então, esse é um ponto bem importante, né? Atualmente a gente tem que ter essa preocupação desde o início, desde a pré-concepção, que a gente fala, antes de eu imaginar que eu vou ter um bebê, né? Então, é muito importante o planejamento da gestação. Então, quando eu já estou planejando, eu já tenho essa ideia e eu sou uma tentante, ou de repente eu quero ser a partir de então uma tentante. Tem pessoas que já estão há algum tempo tentando engravidar e não conseguem. Então, nesse caso, a gente tem que avaliar uma série de fatores, né? O médico com certeza vai estar sempre acompanhando, mas na parte da alimentação, o que a gente tem que pensar? Se nós temos um ritmo de vida muito estressante, aquela vida corrida, aquela rotina, não durmo direito, não consigo me alimentar direito, esse é um ponto bem importante. Por quê? O meio nutricional onde vai acontecer a concepção, ele é ele é extremamente importante. Algumas pesquisas mostram que indica-se que assim, o meio nutricional é mais significativo, é mais importante do que o hormonal, até no momento da concepção. Então, o que a tentante tem que pensar? Ela precisa se alimentar bem, com alimentos ricos em vitaminas, minerais, para que ela possa fornecer tudo isso na hora da concepção. Então, o que a gente fala? A gente tem que combater o estresse oxidativo. Então, quando eu tenho esse estilo de vida muito estressante, ou por algum motivo eu não consigo me alimentar bem, o nosso corpo, ele se defende, ele reage, ele produz substâncias que muitas vezes não são benéficas e elas atuam contra aquilo que a gente quer. O projeto é Vem Neném e muitas vezes eu estou no projeto Não Vem Neném, por conta dessa questão do nosso metabolismo. O nosso corpo, ele precisa estar em equilíbrio com nutrientes, então assim, o tanque tem que estar cheio, eu sempre falo isso, né? O tanque tem que estar cheio. Então, preferir boas fontes de proteínas, evitar aqueles lanches industrializados. Então, hoje, a maior recomendação que a gente tem é descascar mais e desembalar menos. Então, comer comidas mais frescas, mais naturais, alimentos de época que vão estar fornecendo todos aqueles nutrientes importantes para esse momento da fecundação. Então, se lá no momento que ocorre a ovulação, vai ser liberado, né, já teve a fase do folículo, agora o óvulo vai ser liberado, ele vai se alojar lá no endométrio, lá dentro do útero, para esperar a fecundação. Então, se esse meio ali não tem nutrientes necessários, é bem provável que a gente tenha uma tentativa frustrada. Então, nesse sentido, a alimentação é muito importante. Certo. Então, antes de engravidar, tem que fazer esse planejamento. O ideal seria fazer esse planejamento. Mas muitas vezes a pessoa simplesmente descobre que está grávida. Exatamente. E não teve esse planejamento, né? E agora? E agora? Existe algum tipo de alimento que a mulher precisa mudar, né, a alimentação dela? Então, a gente vai seguir a mesma linha da pré-concepção. Uma coisa importante só da gente lembrar que quando o casal é tentante, tanto o homem quanto a mulher precisam cuidar da alimentação. Porque a qualidade também nutricional, do estado nutricional do homem vai interferir no potencial ali do espermatozoide.
né? Não na quantidade que ele produz, mas na eficácia, né? Na eficiência. Então, quando descobre, estou grávida, então a principal preocupação é buscar as melhores fontes nutricionais, da mesma forma. Então, hoje a gente fala muito na dieta mediterrânea, a gente usa como um exemplo. Então, é rica em gorduras de boa qualidade, abacate, óleos, azeites, né, de boa qualidade. Mas existem fontes comuns, como, por exemplo, o abacate é uma excelente fonte, ele é chamado de superalimento, porque ele é riquíssimo e completo, então é mais acessível, né? Do que alguns peixes, no caso. Alguns peixes, por exemplo, né? Então, a primeira preocupação é tentar excluir ao máximo alimentos industrializados. Até o lanche da tarde, ele não precisa ser necessariamente um pão, um biscoito, ele pode ser um mix de frutas, vegetais cozidos e castanhas, por exemplo, que vai estar te dando uma série de nutrientes. Então, a variedade é muito importante. Então, por exemplo, eu não gosto de comer muito uma fruta inteira. Mas você pode comer uma fruta, você pode comer uma castanha, uma fruta seca, combinar com mais algum outro alimento e ter um lanche saudável e gostoso e fugir um pouco daquelas fontes que são assim, aparentemente práticas, né? Barrinha de cereal. Barrinha de cereal e são ricas em açúcar, né? É o açúcar disfarçado que a gente fala, né? Que vem com outros nomes de dextrose, maltodextrose, frutose. Então, esses componentes às vezes vêm disfarçados. Então, a gente tem que priorizar uma alimentação de qualidade. Legal. Além disso, existe algum tipo de alimento que no começo da gestação seja mais importante e outros que no final da gestação seja mais importante? Tem diferença o estágio da gestação e a nutrição? Tem diferença que no primeiro trimestre a gente vai estar falando da formação do bebê. Então, tanto que o primeiro órgão que se forma é o coração, né? E a gente já consegue ali em algumas semanas ouvir as batidas, que é o momento mais emocionante, eu acho, para a mãe, ouvir as batidas do coração. Então, de uma célula, ela foi fazendo a divisão celular, foi se multiplicando e aí começa a formação dos órgãos. Então, nesse primeiro trimestre, a parte dos órgãos e toda essa parte de desenvolvimento do bebê vai estar se completando. Então, é a fase que eu mais preciso de nutrientes. Então, assim, a gente sempre recomenda as cores no prato, né? Isso é uma recomendação que ela já vem, assim, muito bem comprovada. É muito seguro você pensar em colocar várias cores no prato. Então, por exemplo, vegetais verdes escuros, né? O aspargo, tem as folhas escuras mesmo, couve, rúcula, espinafre, brócolis. Então, são alimentos que são riquíssimos. Então, cada cor vai trazer aí um componente para nós. Selênio, magnésio, fósforo, ferro. Então, quando a gente trabalha as cores, pronto. Quanto mais colorido, melhor. Porque aí a gente tem a segurança. Então, hoje a gente fala que é no mínimo 5 cores no prato. Por quê? Porque daí você tem a segurança, você não precisa se preocupar tanto ali, né? Se na tua refeição você conseguir colocar essas cores, você vai estar seguro de que você está ingerindo aqueles nutrientes necessários para esse início. Mas é muito importante. E as suplementações, né? Normalmente o médico vai acompanhar e já vai fazer a recomendação do ácido fólico, que é muito importante para a formação do tubo neural, da espinha do bebê, né? E toda essa parte... O ácido fólico também está nos alimentos verdes escuros, né? Exatamente. Então, assim, é um conjunto de fatores, né? Então, a gente vai... buscar essas fontes. Então, tem também o ômega 3, que é muito importante para a formação cerebral. Então, muitas vezes é recomendado suplementar, porque com a alimentação, às vezes, não se consegue, né? É muito possível também, né? Por exemplo, tem a linhaça, também é uma boa fonte de ômega 3, quando você tritura ela e consome em formato de farinha, né? Tem que consumir rápido, mas você pode estar incluindo na alimentação. E as cápsulas, né? O ômega 3, para gestante, hoje já se fala também do ômega 3 que vem das algas, porque ele é um pouquinho mais seguro nessa questão, na parte de pode causar alguma alergia, às vezes a gestante já pode ter alguma alergia, enfim. Então tem essa fonte de algas, né? E a questão dos metais pesados, que às vezes acompanham os peixes também. Então esse de algas também é bem seguro. Ah, que legal. Essa é uma fonte excelente. Então, a parte de desenvolvimento da memória,
o desenvolvimento cerebral como um todo, assim, é muito importante. Isso no começo. E No mais começo. no final da gestação, 7, 8, 9 meses, a mulher já está se sentindo mais pesada, o estômago está mais comprimido. Aí nós vamos priorizar também alimentos mais frescos, porque em geral a gestante, o que lhe cai melhor é a alimentação um pouco mais fresca. Tem gestantes que desenvolvem preferências por outros alimentos, né? Mas eu acho que o foco é se alimentar mais vezes por dia, procurar não fazer refeições muito pesadas, com uma grande quantidade de alimentos, porque aí você já tá com toda aquela situação interna, né? Então o bebê tá pressionando, tem muita azia, muitas vezes. Então precisa comer mais vezes ao dia, menor quantidade e cuidar, assim, tem que se hidratar, mas ingerir entre as refeições. Não durante. Né? Isso no primeiro trimestre é meio importante observar, porque às vezes ali, por essa questão hormonal, o enjoo tá assim, elevadíssimo, né? Então tem gestantes que não conseguem se alimentar tão bem nesse início. Então também pode entrar aí uma suplementação vitamínica, que também normalmente é recomendado, até porque como a demanda é aumentada das vitaminas e minerais, então é importante também estar inserindo alguns suplementos, né? Certo. E esse enjoo matinal? Existe algo que possa ser feito para evitar? Porque geralmente o maior volume do enjoo é matinal. Sim, né? Sim, a maioria das pessoas reclama muito, né? Acorda e já tá com aquele mal-estar. Tem muitas dicas, né? A gente tem que ver aquilo e testar e ir sentindo aquilo que funciona, né? Porque nós somos individuais, né? Então a gente precisa tentar pensar nisso também. Tem uma dica que é bem interessante antes de levantar totalmente, comer um alimento seco. Pode ser ali só assim, 1 ou 2 bolachinhas de água e sal, uma torradinha, para não levantar e já fazer aquele movimento com o estômago vazio. Então a gente tem essa dica. Tem também ingerir água gelada em pequenas quantidades também. Pode-se fazer o chá de gengibre, também ajuda. E também pode ingerir assim, água gelada, gengibre, e você pode colocar 1 colher de sopa de gengibre ralado e misturar na água. O gengibre ajuda muito e ele é muito seguro também. Algumas pessoas até têm Um preconceito, não, o Ministério da Saúde recomenda, a Organização Mundial da Saúde recomenda, pode usar o gengibre. Olha só, gengibre, gente. Em Morretes tem um monte de gengibre. Tem. A gente está em Curitiba. Morretes aqui pertinho é um dos maiores produtores brasileiros de gengibre. Exatamente, então a gente pode utilizar essa dica. E assim, tem a ingestão de água gelada, então a gente fala, né, olha, não pode tomar muito de uma vez, mas alimentos mais frescos e durante o dia também. Eu acho que passar bem o dia e tentar comer alimentos mais leves à noite, eu acho que também pode estar auxiliando pro dia seguinte. Eu acho que é um conforto gástrico que você tem, que é o conforto do estômago ali, né? Porque tá havendo aquela mudança interna, né? Então, sim. O espaço está sendo formado, então vai pressionar e vai precisar, né? Mas o gengibre é uma das... Alguns médicos também recomendam associar com vitamina B6, mas daí acho que prefiro, assim... Uma coisa mais natural. Isso. Tá. E uma outra questão, existe algo que eu devo evitar? Tô grávida, já sei que eu preciso comer várias coisas, né? Vários nutrientes, muitas cores, refeições mais espaçadas, mas tem alguma coisa que eu não posso e alguma coisa que eu não devo, porque às vezes a gente pode, mas não deve, né? Exatamente. Em geral, a gente recomenda evitar alimentos crus, peixes, né? Alimentos da culinária japonesa que normalmente podem ter ali alguma contaminação e vir trazer alguma sensibilização ali da imunidade da gestante também, então a gente recomenda que não. Procurar também evitar consumir alimentos que você não sabe a procedência, né? Então, que pode ter contaminação ali de algumas bactérias que você não sabe de onde vem. Então, assim, sempre procurar evitar esse tipo de alimentos, assim, corantes em excesso, isso é uma recomendação bem importante. Então, alimentos com corantes muito fortes, assim, alguns queijos até têm processo de cura, tem algumas bactérias que estão envolvidas ali naquele processo, tem que evitar, por exemplo, gorgonzola, alguns queijos. É melhor evitar,
voltar nesse momento, assim, eu acho que voltar realmente mais para frutas, legumes, verduras, carnes, peixes, sabe? Então, assim, evitar, né? A gente evitar doces, porque além do açúcar, vem com corantes, vem com outros aditivos que não são interessantes para o bebê, né? O nosso corpo, ele foi biologicamente programado para consumir o que vem da natureza. Então, assim, né? É por isso que se fala em comida de verdade, né? Até porque um aspecto importante que a gente tem que pensar é a saúde do intestino dessa gestante. Como que ela está evacuando, às vezes isso pode ser uma intercorrência da própria gestação, mudar o trânsito intestinal devido à parte hormonal. Então, quanto melhor for a minha alimentação, melhor vai ser o funcionamento do intestino, melhor vai ser a minha imunidade e os benefícios para o bebê vão ser imensos, assim, imensos. Né? É isso mesmo. Quanto mais natural, melhor. E uma outra questão que a gente ouve, às vezes, vó comentando, tem sempre um boato, ninguém nunca sabe se o que é real ou não, porque ao mesmo tempo, quando você não está muito bem, te oferecem um chá. E na gestação existem vários momentos de náusea, de enjoo. Pode tomar chá? Pode tomar chá, né? Mas assim, essa questão do enjoo não é também uma regra que vá funcionar para todos, né? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Mas, em geral, a canela já tem alguns estudos indicando, o hibisco também. Então, assim, o que eu indico? Pode ser o de gengibre, camomila, erva doce e ficar por aí. Canela, assim, evitar. Não. Hibisco, evitar. Não consumir mesmo. Evitar, assim... Riscar, eu acho. Podemos dizer riscar mesmo. Não vai no risco, né? Não é um risco que a gente precise correr. Dá pra aguentar. Dá pra aguentar. Sem canela, sem hibisco. Sem hibisco. Muito bem. E uma outra questão que a gente ouve, tá grávida, pode comer à vontade, come por 2, tá grávida de gêmeos, come por 3, ou existem outras gestantes que já são mais controladas e falam, não quero nem engordar 9 quilos, quero engordar só 7. E existe um consenso, uma nova vertente que diz, é 1 quilo por mês. E o que é o certo? É 1 quilo por mês, é 30 quilos, é 7 quilos, o que é? O que é o certo? O certo é analisar o peso pré-gestacional. Então, qual era o peso dela antes de engravidar ou imediatamente quando descobre, né? Por quê? Porque esse peso é o que vai nos dar o norte até o final da gestação. Então, vai existir uma programação. Um exemplo bem simples que eu posso dar é com referência ao IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que a gente calcula. É um índice que muitos nutricionistas falam, não reflete nada, mas em alguns casos, na gestação é importante, porque ele vai estar demonstrando se esse peso já está fora da faixa, né, ou não. Então, o que a gente recomenda? Quando a gestante está em baixo peso, ou seja, ela está abaixo do peso normal, né, que ela deveria estar, ela vai poder ganhar, a gente nem fala em engordar, a gente fala ganhar peso, né? Ela vai poder ganhar ali na faixa dos 11 até 18 quilos. Tá? A gestante que já está no estado normal, adequado, ela vai precisar ali dos 11,5 até os 16, isso ganho total. E uma gestante que está acima do peso, está em sobrepeso, vai estar ali na faixa de 7 a 11,5 quilos. E ainda quando a situação é um pouquinho mais, né, um peso maior ainda, fala-se em 9 quilos. Então, assim, independente da condição da gestante, ela precisa fazer reservas de gordura. Por quê? Porque vai ter a parte de proteção do bebê, vai ajudar a regular a parte hormonal e principalmente fazer reservas para a gente produzir leite materno. Então, essa é uma parte muito, muito, muito importante. Para aumentar, exatamente, tem que ter um pouco de gordura. Tem. Existem já estudos falando que gestantes que não ganharam peso adequadamente dentro da faixa, pode haver uma interferência e não conseguir amamentar adequadamente. Né? Então, pode haver sim uma interferência nessa questão. Então, a gente precisa sim acompanhar essa gestante, fazer a programação e a distribuição do ganho de peso. Em geral, no primeiro trimestre, elas ganham em torno de 1 a 2 quilos, e aí vai fazendo uma evolução.
né? Então, assim, a gente não pode afirmar que é que é no mínimo, porque a gente precisa fazer um cálculo. O cálculo mais correto tem uma fórmula específica, então vai calcular o gasto energético normal dela, se ela faz alguma atividade física, e aí vai ser feito o ajuste individual. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas, por outro lado, ganhar muito peso assim de uma vez pode ser perigoso também para o bebê. Pode. Inclusive a gente pode ter casos de o bebê ganhar mais peso do que ele deveria ganhar. Então, a partir ali dos 4 quilos, não vou dizer que, assim, tem bebês que nascem com 5 quilos, né? Eles chamam de macrosomia, quer dizer, o bebê cresceu além do normal, né? Então, essa modulação que a gente fala é que quando a gente vai acompanhando o bebê, a gestante, a gente vai modulando, a gente vai moldando para que ela chegue ao final sem estar tão cansada, sem estar tão desgastada. Então, né? Então, assim, é tudo, né? O tamanho do bebê, o ganho de peso da mãe, tem todos esses fatores têm essa ligação e vão auxiliar no desempenho até no parto e depois no aleitamento, né? Muito bem. Muito obrigada, Rúbia. Obrigada a você. Eu acredito que a gente conseguiu hoje passar um monte de informação super relevante, né? Informação precisa, atualizada, do que a tentante, desde a tentante para a gestante mesmo. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada. E com certeza a Rúbia vai trazer mais informação pra gente. Com certeza. Sobre nutrição e alimentação. Obrigada.